e no nosso 20º dia dos caminhos da evolução. 20 dias. Não são 20 dias corridos, porque eventualmente eu preciso pular um ou outro dia em função de trabalho, mas são 20 dias de reflexões, 20 dias de parar e pensar um pouquinho sobre o que estamos fazendo aqui nessa terra, por que estamos aqui, qual o motivo da nossa existência. E quando chegamos na metade, é sempre importante a gente fazer uma retrospectiva, entender o quanto esse conteúdo já impactou de alguma forma na tua vida, o quanto isso já te fez parar e pensar, nem que seja 5 minutos por dia. Esses momentos que tu tirou para ti, eu tenho certeza que de alguma forma já estão contribuindo com o teu processo de crescimento e evolução. E se isso aconteceu, eu já atingi o meu objetivo. Porque o objetivo dessas partilhas é justamente trazer um pouco da reflexão daquilo que eu vivencio, daquilo que eu experiencio, que é o meu compartilhar, para que tu possa também ter os teus momentos de reflexão, ter as tuas experiências. Porque não são apenas as minhas experiências, é a forma que eu tenho de contribuir para que tu possa entender as tuas experiências. E por que eu estou te trazendo isso? Porque no nosso 20º dia o objetivo é a gente entender que essa é uma caminhada individual. A gente quando descobre coisas, a gente aprende, a gente fica, eu pelo menos fico muito feliz, quero compartilhar, falar para todo mundo, explicar para todo mundo. Quando eu aprendo algo, eu já fico pensando em quais são as pessoas as quais eu vou contar, para quem que eu vou ensinar, com quem que eu vou compartilhar. Isso é um pensamento natural e automático meu. E a gente, normalmente, aquilo que nos faz bem, a gente quer compartilhar com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Mas a caminhada espiritual, a caminhada evolutiva, a caminhada de crescimento e desenvolvimento humano é uma caminhada individual. Porque cada um precisa construir as suas próprias experiências. E é claro, quando nós estamos juntos, caminhamos de mãos dadas, a gente tem condição de contribuir com as experiências uns dos outros, de compartilhar, de trocar, de viver, de aprender. Mas essas trocas não substituem o processo da construção interna, em que cada um precisa viver. Não adianta eu chegar aqui para ti e compartilhar pensamentos filosóficos, teorias, compartilhar todas as crenças espirituais que eu conheço, compartilhar tudo aquilo que eu já vivi, experienciei ou aprendi, se tu não construir as tuas próprias experiências. Se tu não viver os teus próprios aprendizados, se isso não servir para construir bases internas dentro de ti, para que no teu dia a dia tu consiga enxergar as coisas de uma outra forma, de uma outra maneira. Se isso não servir para aumentar o teu repertório, o teu vocabulário interno, para conseguir lidar com as coisas da vida, de nada adiantou. Porque a gente quer compartilhar os nossos aprendizados e a gente imagina que todos vão aprender da mesma forma, vão sentir da mesma maneira e que as coisas que fazem sentido para nós vão fazer exatamente sentido da mesma maneira para o outro. E isso não é uma realidade. Porque cada um de nós traz uma bagagem, não só a bagagem dessa vida, dessa existência, mas uma bagagem pré-existente. E essa bagagem, ela constrói memórias no nosso espírito que faz com que a gente tenha condições de responder de determinadas maneiras diante das situações da vida. Então é por isso que é tão importante a gente construir as nossas próprias referências. Sabe aquela história do não ser Maria vai com as outras? Não fazer do jeito que todo mundo faz? Quando eu era criança, minha mãe me trazia muito isso. Ah, mas tá todo mundo fazendo, mãe. Minha filha, tu não é igual a todo mundo. E esse entendimento, para mim, sempre me deixou muito pontuado, porque não ser igual a todo mundo, até determinado ponto, era algo que me deixava desconfortável. Por quê? Porque ninguém quer ser diferente, né? Via de regra, o diferente é excluído.
Mas conforme eu fui amadurecendo, eu entendi que esse ser diferente, não ser igual a todo mundo, era uma qualidade, era uma virtude. Porque a partir dessas diferenças eu tinha condições de construir as minhas referências internas, fazer os meus questionamentos, as minhas avaliações, e aquilo que pode fazer muito sentido para alguém pode não fazer sentido nenhum para mim. As palavras de alguém para mim podem soar de uma maneira doce, suave e leve, e para outro pode soar de uma maneira áspera, ácida, ruim, porque cada um traz referências internas, bagagens internas que nós não temos entendimento porque está dentro da nossa memória inconsciente. E é por isso que quanto mais nós ampliamos os nossos horizontes, nós abrimos o nosso leque de opções, construímos novas referências, como nós já falamos, ampliamos o nosso vocabulário, o nosso repertório, mais nós temos condições de construir referências novas a respeito de pontos de vista antigos, de atualizar o nosso sistema, de rever determinados pontos de vista, de nos colocarmos flexíveis diante da vida como aprendizes que somos e nos colocar sempre tentando encontrar outro ponto de vista para alguma coisa, por mais que aquilo já pareça estar resolvido na nossa vida. A gente tem o péssimo hábito de só querer encontrar novas soluções para problemas. Mas a verdade, a gente tem que estar sempre aberto para novas soluções, para coisas que aparentemente já estão resolvidas. Porque nós mudamos o tempo inteiro. E conforme nós vamos mudando, a gente precisa ir atualizando as nossas escolhas, as nossas decisões e o nosso vocabulário interno. Porque senão a nossa imagem, o nosso jeito de se comportar, o nosso jeito de agir vai ser sempre correspondente a uma versão antiga nossa. E essa versão que se atualiza o tempo todo precisa ser coerente com tudo aquilo que eu vivo. Então as minhas escolhas, as minhas diretrizes, os meus valores precisam estar em constante revisão. Como assim, Gisele? Então tu está me dizendo que eu vou rever a minha vida o tempo todo? Vai. Porque não existe nada que seja imutável dentro de nós. As nossas células se modificam, o nosso corpo muda, por que a nossa consciência não vai mudar? E quando a gente consegue ter essa noção de impermanência e perceber que ela faz parte da nossa vida, a única coisa que é permanente na nossa vida é a impermanência. Não existe algo que seja imutável, que seja imexível, que seja estático, imóvel. A única coisa que é estática, imóvel, estável é a morte. A vida é movimento, é mudança. E quando a gente aceita isso dentro de nós, a gente consegue entender que esse é um caminho individual. É um caminho que eu posso trilhar com outras pessoas, mas que eu vou precisar aprender qual é o meu ritmo, vou precisar aprender a construir as minhas referências, vou precisar entender o meu jeito de viver esse caminho e me respeitar, me acolher, assim como respeitar e acolher o jeito do outro. Porque quando eu quero empurrar a minha verdade goela abaixo do outro, significa que eu ainda não aceitei essa verdade plenamente dentro de mim. Percebe o quanto às vezes a gente tenta empurrar as nossas verdades para o outro e na verdade foi a gente que ainda não se apropriou delas. Nós estamos em constante modificação, em constante atualização. E os outros à nossa volta também. E quando a gente consegue reconhecer isso, a gente consegue reconhecer a beleza desse caminho de evolução. A gente consegue reconhecer a beleza desse caminho que nos transforma, nos lapida a cada passo. A nós e a todos aqueles que estão à nossa volta. Querendo nós ou não. Estando nós conscientes ou não. Mas todos estamos em constante evolução o tempo inteiro. Então, quanto mais despertos e conscientes nós estamos, mais nós conseguimos desfrutar desse caminho, aproveitar esse caminho, observar a beleza que ele nos oferece. Então, no nosso 20º dia,
A minha proposta para ti é trazer o entendimento de que é um caminho individual, mas que não precisa ser sozinho. E que quanto mais tu vai construindo os teus aprendizados e compartilha com aqueles que estão junto de ti e se permite receber os aprendizados dos outros, mais esses aprendizados vão se enriquecendo. Porque são nas trocas, nas relações, que a gente aprende ainda mais profundamente sobre nós. Pensa nisso.